Primeiramente, salve galera do meu canal, está começando mais uma teleaula e o tema de hoje é Estatística, Representações Gráficas, parte 1. Vamos ficar por dentro do assunto, entender bem como são esses gráficos, tem o Aprofundando o Conhecimento, a seção Enem e claro, né, para fechar com chave de ouro, o Momento OBS. Então sempre tem dica importante para você registrar aí e não ficar de fora, tá certo? Então, se organizou já, né? Tá preparado, né? Então vem comigo porque tudo isso e muito mais agora no Sou Mais Matemática. E é hora dela, a vinheta, roda aí. Vamos falar de três tipos de gráfico: gráfico de segmentos, gráfico de setores e gráfico de barras. Então se prepara porque é hora de ficar por dentro do assunto. Vamos então conhecer os tipos de gráficos. Atenção, olha só. Representação gráfica fornece uma visão do conjunto, né, mais rápido e mais eficiente. Quando você tem numa questão, um texto lá, várias informações, então para você extrair lá os dados, demora um pouco, você tem que analisar direitinho. Mas quando esses dados estão agrupados em gráficos ou em tabelas, ele facilita a sua visualização. Então já imaginou pegar um texto bem grande, uma questão do Enem, vamos dizer, e tem esses dados lá dentro desse texto. Então eu faço uma pergunta, por exemplo, aqui está falando de meses do segundo semestre e número de livros vendidos. Então eu jogo o seguinte direcionamento: qual mês houve o maior número de vendas? Ou qual mês houve a menor número de vendas? Vamos dizer assim. Então você tem que analisar o texto, pegar direitinho, ler direitinho todas as linhas lá, para circular qual é o que teve mais vendas e qual que teve menos vendas. Se você não ler direito, você pode acabar deixando algum valor ali, tá? Peraí, que tinha esse valor ali no meio. Então tem que ter atenção. Agora, quando eu jogo todas as informações numa tabela ou num gráfico, aí é bem mais rápido de você pegar as informações. E olha só, a tabela ainda fica no meio do caminho, vamos dizer assim. Ainda tenho que olhar direitinho, porque aqui é poucas informações, mas se for uma tabela bem grande, então você também tem que analisar direitinho, linha por linha, coluna por coluna, para olhar quais são os valores e qual mês realmente teve o maior número de vendas. Aqui, ó, se você reparar, tem 350, 300, 400, 400, 450 e 500. Então seria dezembro. Mas eu tenho que analisar todos, que pode ter algum número ali, muito, né? Se você não der muita atenção, e pode passar na sua frente ali. Agora, quando você joga os valores da tabela no gráfico, é muito mais rápido. Então se eu perguntar qual é o mês que teve o maior número de vendas, é só olhar onde está o topo dessa linha aqui, né? Ó. Rapidinho já sei que a parte mais alta corresponde a dezembro. Então é bem mais fácil visualizar os dados quando estão agrupados em gráficos, né? Tabela você que fica no meio do caminho e um texto, aí sim que você tem que ter atenção dobrada. Se eu perguntar o mês que teve um menor número de vendas, pelo gráfico rapidamente onde está a parte mais baixa. Então seria agosto. Numa tabela você tem que olhar direitinho também, né? Lógico, mas aqui ó, agosto demora um pouquinho mais. No gráfico não, é mais rápido. E num texto, aí sim, você tem que ler tudo para ver onde está a situação ali de menor número de vendas. Então, essa representação gráfica, que a gente vai aprender nas aulas agora, facilita mesmo. Ela vem para te ajudar a você colher os dados mais facilmente. Agora vamos ver quais são esses tipos de gráficos, né? Na aula de hoje a gente vai falar somente de três. Gráficos de segmento, que é esse daqui, gráfico de barras e o gráfico de setores. Vamos lá então. O gráfico de segmentos é o mais conhecido como gráfico de linhas. Então, são linhas mesmo que vai compondo esse gráfico. Aqui eu tenho sempre uma tabela associada ao gráfico. Então, olha só. Meses do semestre, temos julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Número de livros, 350 para julho, aí 300 agosto, 400, 400, 450 e 500.
Esse número de livros vendidos seria a nossa frequência absoluta, que é o quantitativo, né? Então, se você fosse extrair de um determinado texto, seria a frequência absoluta. E aí, no gráfico, tem várias formas de você representar, usar as informações. Claro, a base seria o mês, né? Então, tentar colocar o mês aqui na hora de montar um gráfico. Meses seria, por exemplo, no eixo horizontal. Já aqui, eu posso ter uma variação. Eu posso colocar, por exemplo, como nessa tabela só tenho aqui a frequência absoluta, então ele utilizou a frequência absoluta. Mas eu posso pedir na questão aqui a frequência relativa em porcentagem. Então, ao invés de você colocar absoluta, você colocar uma porcentagem associada a isso daqui. Também pode. Ele poderia dar o total aqui, né, de vendas, ou você faz o somatório aqui do total e calcula a porcentagem também de cada um. Então, pode ser uma situação dessa, como já foi visto na teleaula anterior. Então, esse eixo aqui ele pode variar, pode ser frequência e porcentagem, pode ser a frequência absoluta, pode ter os dois, dependendo, a gente vai ver daqui a pouco, mas tem uma variação, não quer dizer que sempre será a variável aqui, nesse outro aqui seria sempre a frequência absoluta. Não, pode aparecer porcentagem também. Então, aqui é um exemplo de gráfico de linhas. Então, ó, você coloca, para montar o gráfico, seria julho 350. Então, o que aconteceu? Sim, outra coisa. Como é organizar isso daqui? Aqui eu tenho 350, 300, não está de 100 em 100, também tem termos com 50. E o que eu fiz aqui? Eu coloquei de 100 em 100. Então, 0, né? Aí 100, 200, 300, 400, 500. Claro, se for o 350, então ele vai ficar entre 300 e 400. Aí eu coloquei também a parte que vai de 50 e 50. Então, ó, 50, 100, 150. Só não precisa colocar o número. Você pode colocar tudo de 100 em 100. Agora, na hora de montar o gráfico, você faz o associado ao 350. Então, julho, 350, esse tracinho do meio, mas não precisa necessariamente descrever que é 350. Basta colocar esses intercalados que já dá a ideia que é a metade ali. Pronto, olha. Julho, 350. Agosto já cai para 300, né? Aí, setembro vai para 400, ó, sobe, já está aqui. Em outubro é constante, né? Ó, então a linha é paralela ao eixo X, né? Aí outubro constante, novembro aumenta de novo para 450 e dezembro está associado a 500. Não precisa fazer aqueles pontilhados, não precisa não. Somente os pontos associados que já facilita. Fora o gráfico de segmentos, que é o gráfico de linhas, temos o gráfico de barras. Vamos lá. Outra tabela também. Através da tabela você pode construir o gráfico. Poderia fazer com essa mesma tabela, não tem problema. Se eu fosse fazer um gráfico de barras com essas informações, então aqui, ao invés de fazer as linhas, eu faria as barrinhas. Seria desse jeito. Então, seria a frequência absoluta e o mês. Não tem problema não. Sempre identificar os eixos, viu, gente? Sempre identifique quais são que você está trabalhando naquele eixo ali. No gráfico de barras, é uma outra maneira diferente, né, de associar. Aqui cai muito esse gráfico em situações de período eleitoral, né? Então, está comparando, já teve nas últimas eleições aí da presidência, né? Então, ele coloca aqui, por exemplo, presidente A, né? Então, ele vai colocar qual foi o número de votos, o desempenho por mês a mês, né? Candidato B, se ultrapassou ou não. Geralmente, eles gostam de utilizar o gráfico de linhas, de segmentos justamente nos períodos eleitorais de número de votos, assim, pesquisa, né? Essas pesquisas eleitorais que eles fazem. O gráfico de barras também aparece, né? Pode comparar aí candidatos, né? Candidato A, candidato B, até para você ter uma noção de quem está com mais votos. Então, o período eleitoral costuma muito associar esses tipos de gráficos aqui. E aí eu peguei uma situação com desempenho em matemática. Aqui já utilizei, já tem um acréscimo, né? Além da frequência absoluta, que é o quantitativo, né? Também entrou a frequência relativa em porcentagem. Então aqui eu tenho insuficiente, regular, bom, ótimo e o total. Então 6 alunos estão na categoria de insuficiente com desempenho, é o quantitativo, né? 10 estão no regular, 14 no bom, 10 ótimo, aqui é um exemplo. E aí você vai somar isso tudo, né, como já viu na última teleaula, de tabelas e frequências, e aí vai dar o total, 40 alunos entrevistados.
Só que aí eu fiz também a mesma situação com a frequência relativa. Para quem está esquecido como é que calcula essas porcentagens, é só pegar, fazer uma divisão, né? 6 alunos são insuficientes no total de 40. Aí você multiplica por 100%, que vai dar 15%. Então foi visto na teleaula anterior. 25% é a mesma coisa, 10 sobre 40, multiplica por 100, que você vai achar 25. Aí tem o 35, o 25 e o total 100%. Então é uma maneira de você dispor esses valores aí também. Com isso, você pode fazer o gráfico. Aí você pode utilizar qualquer informação. Eu posso fazer o desempenho com a frequência absoluta ou o desempenho com a frequência relativa. Nesse gráfico aqui, o que ele fez? Ó, eu tenho aqui o total aqui, a porcentagem, e, no caso, o desempenho matemático. Aí eu tenho insuficiente, 15%. Então está aqui, 15%. Ok? Regular corresponde a 25%. Bom corresponde a 35% e ótimo corresponde a 25%. Bateu com o mesmo do regular. Novamente, eu coloquei de 10 em 10 aqui, né? Não utilizei o 15, mas eu coloquei os intercalados aqui. Então, 15 está na linha, certinho. A altura da barra corresponde a 15, quem visualizar. Se você quiser colocar os valores que estão aqui, pode também. Na hora de fazer um gráfico, você pode colocar 15, 25, 35 e 25 só. Não necessariamente colocar de 10 em 10. Como você vai organizar, fica a critério seu. Agora, entenda, se eu coloquei de 10 em 10 e não tenho o 15 ali, você tem que colocar os intercalados de 5 em 5 também para poder visualizar. E não necessariamente colocar o 15 aqui. Aí tem situações que eles colocam em cima das barras também a porcentagem correspondente. Outra coisa que eles também podem misturar é colocar as 3 informações no mesmo gráfico. Então, no eixo horizontal eles colocam o desempenho. Aqui no eixo vertical eles colocariam, no caso, a frequência absoluta. Então, no lugar de eu colocar esses valores em porcentagem, seria esses valores aqui. E outra coisa, em cima das barras eles colocarem as porcentagens. Então, eles também podem fazer essa mistura, ter 3 elementos no mesmo gráfico. Normalmente vem 2, né? No caso, 2 eixos. Mas pode também colocar a porcentagem por fora. Então, fique esperto. Nem sempre vai aparecer a porcentagem em cima. Pode só ter a barra associada à coluna. E você que interprete, e você que lute. Mas pode também colocar. Então, vai depender da questão aí que aparecer. E existe também 2 tipos de gráficos de barras. Tanto a barra, as barrinhas na vertical, mas também pode aparecer na horizontal. Então é só trocar. Ao invés de colocar a porcentagem no eixo vertical, eu colocaria o desempenho. Então ficaria insuficiente, regular, bom e ótimo. E aqui eu colocaria 10, 20, 30, 40. Então ele pode trocar. Aí na hora de construir as barras, seriam na horizontal. Então pode aparecer gráfico de barras também na horizontal. Existem os 2 tipos. Vamos agora ver como fazer, entender, né, interpretar também, o gráfico de setores. Então, roda a vinheta. Estamos de volta e vamos falar dos gráficos de setores. Olha só, aqui é uma situação, um exemplo, só para ilustrar bem a ideia dele. O círculo todo indica o total de 1000 pessoas. Veja como determinar a porcentagem e o ângulo correspondente a cada parte. Então, aqui no gráfico de setores, eu tenho o quantitativo, na questão que ele disse que era de 1000 pessoas, e aí eu tenho as porções. Votou em C 500 pessoas, votou em A 300 e votou em B 200. Ou seja, só pelo quantitativo que eu tenho aqui, dá para notar que 500 é a metade de 1000. Então, professor, quanto de abertura faço? A metade desse círculo todo corresponde somente para C. Né? Pelo valor lá 1000, comparando a votação, então metade. E aí eu fico 300 para o setor A e 200 para essa fatia correspondente a B. Dá para saber associar isso daqui tanto em porcentagem quanto em ângulo. Se fosse para construir um gráfico de setores, cada pedaço desse tem uma abertura correspondente a um determinado ângulo. Lógico, em graus, uma volta completa de um círculo, uma circunferência, corresponde a 360. Se 500 é a metade de 1000, então a metade de 360 corresponde a 180 graus. Usando o transferidor, que é uma régua, justamente para a construção disso, você faria a metade da volta correspondente ao setor C, essa fatia C.
E aí tem um processo que eu vou mostrar agora, os cálculozinhos, para descobrir quantos graus corresponde a A e quantos graus corresponde a B. Se falar em porcentagem, o total é 100%. E aí, como C, 500 é a metade de 1000, então em porcentagem, aqui corresponde a metade de 100. Então 50% votou em C. Então tem aqui o cálculo que eu vou mostrar, que tanto determina a porcentagem quanto determina o ângulo. Vou começar pela porcentagem. Olha só, todos eles saem por regra de 3. Porcentagem. Então vamos lá. Ó. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Para o setor A, para essa fatia aí, eu tenho o total de pessoas, você sempre vai pegar o total, corresponde, como é porcentagem, 100%. Aí eu tenho aqui na fatia A 300 pessoas, então corresponde a X. Então, meio pelos extremos vai ficar 1000x corresponde a 30.000. Pronto, 30.000, que é 300 vezes 100. Então, corto zeros. Ó, aqui não. Esse. Então, x é igual a 30%. Pronto, tá aí. Professor, de cara, sem regra de 3, dá para descobrir o C. Então, ó, o C, ele é a metade, né? 500 é a metade de 1000. Então, dá para deduzir mesmo. Se é a metade de 100% corresponde a 50%. 50% corresponde a C. 30% corresponde a A. Quanto sobra para B? O mesmo valor, que seria 20%. Gente, aqui eu consegui deduzir porque o valor é redondinho, né? É 1000, pronto. E aqui 500 já está de cara dizendo que é a metade de 1000. Agora, se fosse 2072, aí lógico, não dava para deduzir tão fácil. Teria que fazer mais regra de 3. Para esse exemplo, eu consigo deduzir os outros somente por analisar o total e as parcelas. Gente, eu posso fazer também, eu descobri a porcentagem, né? Agora eu posso descobrir o ângulo correspondente. Então, o ângulo vai ser o seguinte. Novamente, pego o total aqui, correspondente a 1000. Então, para o setor A, né? Eu tenho 1000 pessoas. E aí, como uma volta completa é 360, então coloca 360 graus. Pronto. Agora você vai pegar o quê? Vai pegar o quantitativo de pessoas de A, que é 300, e vai associar a X. Meio pelos extremos, eu tenho 1000x é igual. 300 vezes 360 dá 108.000. Cancela os 3 zeros. Ó. Então, x é igual a 108 graus. Pronto. Por dedução, dá para saber logo o C, que está fácil, né? Como ele é a metade de 360 corresponde a 180 graus. E agora vamos ver quanto vai sobrar para esse B. Tem um total de 360 graus, tá? Esse é o total. Aí eu vou tirar o quê? Vou tirar do setor C 180. Quero ver quanto é que sobra para o B, viu, gente? Então, eu vou tirar 180. Vou tirar também 108, que é correspondente a A. E aí, fazendo esses cálculos, vai dar 72 graus. Então, é fácil. 72 mais 108 mais 180 dá 360 graus. Então, em ângulo tem que dar 360, em porcentagem vai ter que dar 100%. Eu também poderia ter feito essa parte de ângulo aqui, ao invés de eu pegar o quantitativo de pessoas que está no gráfico e as partes, eu poderia usar também a porcentagem, tá certo? Então, eu poderia 30% corresponde a quanto em ângulo? Então, vamos entender bem como trabalhar com a porcentagem e o ângulo na nossa sessão Enem. Então, foi uma questão que caiu nela, no vestibular, que justamente trabalhava a porcentagem e o ângulo. Então, vamos ver? Estamos de volta com a nossa sessão Enem. E olha só a questão. A promoção de Natal de um shopping é sortear uma passagem para uma capital brasileira escolhida pelo ganhador, entre Florianópolis, Rio de Janeiro, Goiânia, Fortaleza ou Manaus. Bom demais essa promoção, né? Os cupons foram colocados numa urna e a distribuição das escolhas estão representadas no gráfico seguinte. Então, ó, 1, né, 72 graus, o 2, 64,8, no setor 3, 54 graus,
No setor 4, 36 graus. E no setor 5, 133,2 graus. Então, nesse caso aqui, ele está trabalhando com a angulação. Aí ele diz assim no comando da questão: se 18% dos cupons indicavam a escolha por Salvador, então essa capital está representada no gráfico pelo setor. Cada fatia dessa, ou seja, cada setor desse, está relacionado a uma dessas capitais aqui, certo? Só que eu não sei. Gente, esse 1 aqui é qual delas? Ele não falou nada que é respectivamente, né? Então, esse 2 é qual? A única coisa que ele disse é que 18% está relacionado, ó, 18% está relacionado a Salvador. Beleza. Eu sei que o total em angulação corresponde a 360 graus. Então, se eu calcular a porcentagem em cima da angulação, que eu falei lá no nosso Por Dentro do Assunto, se eu calcular a porcentagem em cima da angulação, então o ângulo que der, que vai estar aqui, que é uma dessas respostas aqui, eu vou conseguir associar a Salvador, e aí eu posso lá marcar as alternativas. Então, por enquanto, só me resta fazer os cálculos. Não tem como chutar aqui, não. Vamos lá então, gente. Ó, tá fácil. 18% de quanto? De 360 graus. Então, vou fazer isso. 18% de 360 graus. A única coisa que eu tenho de certeza é que uma volta completa é 360. 18% é 18 sobre 100. Então, você pega o decimal, 0,18, e o de é multiplicação. Então, vai multiplicar por 360. Fazendo 0,18 vezes 360, dá 64,8. Então, é só multiplicar 0,18 vezes 360, que vai dar 64,8 graus. Pronto. O que você vai fazer? Vai agora no gráfico, olha ali onde está esse 64,8. Vamos lá. 64, aqui. 64,8 está relacionado à fatia 2. Então, Salvador está relacionado ao 2 e o 2 é a letra B. Pronto. Assim. Tá vendo? Presta atenção, você também pode fazer associação de porcentagem com o ângulo, não somente quantitativo, lá como a gente viu no exemplo, de pessoas por ângulo. Então você pode também usar a porcentagem e descobrir relações entre porcentagem e medida de ângulo, tá certo? Fique esperto com esse tipo de questão. Então a questão do Enem não era de cálculo em si, não era um bicho de sete cabeças, é só interpretação mesmo, viu gente? Fique esperto com isso. E aí, no nosso Aprofundando o Conhecimento, é uma questão relacionada ao gráfico de barras. Então, roda aí. Estamos de volta com o nosso Aprofundando o Conhecimento e a questão que eu separei é da UFAM. Então, preste atenção. O gráfico a seguir mostra quanto tempo um estudante gasta com suas atividades durante o dia. Então, ó, 25% ir à escola, né? 10% comer, nossa, 30% dormir, 14% dever de casa, foi, né? 14%. E aí tem aqui a última que é outras atividades que ele não colocou, tá certo? Aí vamos ver o comando da questão? A quantidade de horas, a quantidade de horas gasta pelo estudante com outras atividades. Então ele quer saber em relação a essa partezinha aqui, ó. Em um dia é de pronto. Justamente o que ele quer é que não tenha a porcentagem ali correspondente, né? Então a gente precisa saber quantos por cento é dedicado a outras atividades para a gente poder descobrir quanto tempo em horas ele usa para isso. Aí como é que a gente vai fazer? A gente já sabe, como a gente viu também até em gráfico de setores, que o total em porcentagem que a gente utiliza como base é o 100%. Então, eu pego 100% e subtraio de todos esses valores. O que sobrar corresponde a outras atividades. Calma, aí é só a porcentagem ainda, viu? Então, vamos lá. 100% é o total. Aí eu vou tirar desses 100% todos esses 4 aqui. Eu tiro 25%, que corresponde a ir à escola. Tiro 10%, que corresponde a comer, tiro também 30%, que corresponde a dormir, e 14%, que corresponde a dever de casa. Então, fazendo a diferença disso aqui, vai sobrar 21
ok? Então aqui nessa última coluna corresponde a 21%, ele utiliza para outras atividades. Como ele quer em relação a essas outras atividades, mas ele quer saber em horas. Um dia tem 24 horas, então 24 horas corresponde a um dia. Pronto. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar a porcentagem que ele utiliza para as outras atividades e vou fazer em cima de 24 horas. Então vai ser 21% de 24 horas. Fazendo 21% corresponde a 21 sobre 100, que dividindo em decimal dá 0,21. O de vira a multiplicação e vezes o 24. Fazendo 0,21 vezes 24 dá 5,04 horas. Ele não transformou, gente, em minutos, viu? Não transformou isso aqui em minutos. Se fosse, seria 5 horas e alguns minutos você fazia uma regra de 3 com esse 0,04. Mas como está só em horas alternativas, então eu tenho letra A 2,25, letra B 3,02 horas, ele não associou minutos, então não precisa transformar. Na letra C 3,57, na letra D está aqui, ó, 5,04 horas, e na letra C era 6,7. Então é a letra D que é a resposta final. Então fique atento. Nessa questão ele trabalhou a porcentagem com período do dia, né? E aqui foi a interpretação através de um gráfico de base. Também poderia ter feito a mesma questão através de um gráfico de setores. Então, pode aparecer diferentes modos aí. Então, fique esperto com essas transformaçõezinhas que sempre aparecem aí nas questões. Agora chegou o momento dela, pega o post-it, porque já sabe, né? Quando eu falo pega o post-it, todo mundo já associa ao momento OBS. E no momento OBS é uma dica super importante justamente ao gráfico de setor. Hoje ele dominou a aula, né? Só deu gráfico de setores aqui. Então tem uma dica super importante relacionada a ele. Anote bem e preste atenção porque faz a diferença. Roda aí. Estamos de volta e olha só a dica que eu separei para vocês em relação ao gráfico de setores. Então vejam só, é recomendado quando se deseja comparar o valor de cada categoria com um total, certo? A gente já viu isso, que tem as partes lá e ele dá na questão também um total. Então você faz uma comparação com as partes em relação a esse todo. Outra coisa, porém, seu uso não é adequado quando uma dessas categorias apresenta frequência igual a zero, já que nesse caso essa fatia não aparece. Então, por exemplo, ninguém votou, tem uma pesquisa lá, pode ser pesquisa eleitoral, né, ou sobre um determinado produto, mas ninguém votou num determinado produto. Aí eu vou colocar zero aqui como? Porque já sabe que cada vez que tem um quantitativo para determinada categoria, ele vai aparecer aqui uma abertura, né? Vai ter uma abertura, vai ter uma porcentagem, tem um ângulo. Agora, ninguém votou naquela opção, vamos dizer. Aí como é que eu vou representar num gráfico de setores quando não tem nada? Então não vai ter abertura nenhuma, então não vai ter nem cor. Que geralmente o gráfico de setores ele aparece assim, colorido mesmo. Cada fatiazinha, cada setor desse, ele relaciona uma cor e aí tem uma porcentagem, tem um quantitativo. Agora se não tem nada, não vai ter nem abertura, né? Porque vai ser 0 graus. Então não tem lógica fazer um gráfico de setores em uma situação em que determinados elementos de uma pesquisa não aparecem, não teve votação nenhuma, né? Então se eu faço opção de preferência de canal, Globo, Record, Band e Cultura. Aí ninguém votou na Cultura. Aí na hora de eu representar no gráfico, colocar Band, Globo e Record. Cultura vai ficar onde? Então aí não dá para fazer muito um gráfico setor. Aí sim, você poderia fazer outro tipo de gráfico, né? Um gráfico de barras, porque aí você vai lá na hora de fazer as barras para aquela determinada emissora, você não coloca nenhuma coluna. Tem mais sentido, né? Agora, gráfico setor só construa realmente se tiver pelo menos algum quantitativo de votos naquela opção para poder ter cores diferentes, senão vai ficar sem nada nesse gráfico. Ou aí também ele fala, né, nessa questão de não ter nada, ou quando a soma das frequências percentuais é maior que 100%. Pode acontecer em situações de não trabalhar com a base de 100%. Então teve um crescimento de 350%, de 210%. Aí pronto, já também não dá para colocar esses dados num gráfico de setores. Porque o gráfico de setores ele trabalha com um total de 100%
ou correspondente em angulação a 360 graus. Aí você vai recorrer a outro tipo de gráfico, gráfico de barras, gráfico de segmentos, que dá para colocar, não tem um limite, vamos dizer assim. Então, tenha atenção que o gráfico de setores tem umas limitações, né? Tanto na questão de porcentagem, quanto na questão de não ter voto nenhum em determinado elemento. Então, fique esperto com esses detalhezinhos que eu queria trazer para vocês na nossa OBS. E aí, gente, vamos ficando por aqui, já sabe. Conteúdo que você quiser do ensino médio, digita Gilmar Primo no YouTube, que você vai ficar por dentro da matemática. Então, você já sabe de cor salteado, né? E olha só, agora é aquele momento de fechar com chave de ouro a nossa teleaula. E, como sempre, né, tem uma música lá embalando, a vinheta de encerramento. Eu vou dar uma deixa, tentar mostrar para vocês o meu talento oculto, porque eu sou um cantor profissional, gente. Vocês não sabem como eu sou profissional. Então, assim, eu vou dar só uma deixazinha do que seria a música que vai vir daqui a pouco. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Banda Djavu e DJ Juninho Portugal, é show! Banda Djavu vai vir com chave de ouro. Ai, eu amo demais, é muito bom. Aquele toquezinho. Então, se organiza aí, tantos ouvidos sai correndo, né? Não, pelo amor de Deus, depois que acabar a videoaula você sai correndo. Então, gente, um abraço, carinho e até a próxima. Fui.